RP Notícia, apoio cultural, Delfos, segurança e economia para o seu condomínio. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Soban, sua saúde é a nossa alegria. Cerezer, saiba mais em promoçãocerezer.com.br. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Greve dos bancos continua e 75% dos funcionários na região estão de braços cruzados. Você vê também que taxa na contribuição sobre iluminação pública em Campo Limpo Paulista gera polêmica e Justiça determina a suspensão da cobrança. Vereadores de Jundiaí aprovam a emenda à lei orgânica que reduz o prazo de resposta por parte do Executivo. E você vai ver também uma técnica inovadora que diminui o sofrimento dos animais que necessitam de quimioterapia. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Os bancários de todo o país entraram em greve no último dia 6. A paralisação afeta a todos e impossibilita a realização de alguns serviços nas agências. Para pagar as contas, por exemplo, tem gente se virando como pode. Vale até mesmo negociá-las com as empresas. Sem acordo, os bancos seguem em greve e 75% dos funcionários não estão trabalhando na região. É aconselhável que as pessoas encontrem outros meios para pagamento das contas. Liguem para as empresas e negociem formas de quitá-las. Na região de Jundiaí já são 89 agências paralisadas. A previsão do Sindicato dos Bancários de Jundiaí região é de que a greve aumente ainda mais. Por enquanto, a solução é usar os caixas eletrônicos, casas lotéricas e lojas de departamento para o pagamento dos boletos. Mas fique atento à data de vencimento. A responsabilidade do pagamento é dele. Então, caso não chegue as contas, ele terá que pagar da mesma forma. Agora, se a empresa não fornecer um meio para que ele pague, aí ele pode, inclusive, procurar o judiciário ou o PROCON para que resolva a questão, né? Lembrando que, não pagando a conta, existe uma norma, uma lei que diz que a multa é de 2%, juros de 1% e mais correção monetária conforme o índice do IGPM. É o que tem feito a professora Natália. Ela optou por usar a internet, mas mesmo assim não ficou livre de alguns problemas. Uma das faturas que não ia chegar até o vencimento, eu tive que imprimir pela internet para poder pegar o código de barras e fazer o pagamento. Já alguns serviços que só são feitos dentro da agência têm mesmo que esperar. Os bancos, nesse momento de greve, eles precisam ter os canais diretos com os clientes, com os consumidores. Aí nós estamos falando do saque e da ouvidoria. Tanto o saque quanto a ouvidoria deve resolver o problema via telefone e via internet para que ele não tenha prejuízo. Tendo o prejuízo da mesma forma não sendo resolvido, o cliente deve se munir de documento para que amanhã ou depois ele procure o judiciário, comprove e seja indenizado por conta do prejuízo. O meu cartão de débito estava com um mau funcionamento e eu teria que trocá-lo e ir até a agência para cadastrar senha, liberar os acessos todos novamente, e eu ainda não pude fazer isso em virtude da greve. Ou seja, só dor de cabeça, né? Só dor de cabeça. Segundo o Sindicato dos Bancários, a Federação dos Bancos apresentou uma proposta de reajuste de 7,5% e a retirada do abono, o que foi rejeitado pelo Comando Nacional. Na região já são 101 agências que aderiram à mobilização, o que representa, segundo o sindicato, 85% da base de trabalhadores em greve. Uma taxa imposta na cobrança da contribuição sobre a iluminação pública em Campo Limpo Paulista vem causando polêmica. Uma decisão judicial foi expedida proibindo a sua cobrança, mas enquanto ela não sai, comerciantes e empresários reclamam da ação.
Cobrada há 1 ano e meio, a CIP, Contribuição sobre Iluminação Pública, vem causando desavenças em Campo Limpo Paulista. A taxa, que é proporcional ao consumo de energia, traz um aumento significativo, principalmente para quem trabalha e tem um gasto alto de energia elétrica, como é o caso desta loja de som. A gente vem percebendo que dobrou a conta e tem usado o mesmo que sempre a gente usou normalmente. Para o vice-prefeito da cidade, a Câmara aprovou a lei que autoriza a cobrança de uma forma muito rápida e sem discutir com a população. O projeto de lei foi aprovado na Câmara da nossa cidade em agosto de 2013. Eu me recordo que na época, acho que foi um pedido de urgência do prefeito, foi uma votação rápida, a população de certa forma não foi envolvida, foi votado essa lei de uma maneira muito rápida, em agosto de 2013, e ela passou a vigorar a partir de janeiro de 2014. Além das reclamações da conta que ficou mais cara, moradores e o próprio vice-prefeito comentam que os serviços não são de qualidade. Ele garante que a CIP começou a ser recolhida no município antes do executivo assumir a responsabilidade sobre a manutenção da iluminação pública, que entrou em vigor em março deste ano. Não é uma taxa que tem uma certa isonomia, né? Então, só desse fato ela já fere a Constituição, que diz que as taxas e impostos têm que ser cobrados de forma que tenha uma isonomia entre os contribuintes. Enquanto no meio da manhã, luzes de postes permanecem acesas em algumas ruas, outras ficam às escuras, segundo o comerciante. É tudo bem escuro aqui e a conta continua dobrada ainda, então a gente tem que ver que melhorar isso, diminui o que dá para melhorar para a gente aqui, para a gente estar conseguindo trabalhar melhor. No mês de julho, a Prefeitura de Campo Limpo informou que havia arrecadado mais de R$ 187 mil somente naquele mês. O valor cobrado na conta de luz foi repassado ao Executivo pela concessionária de energia da cidade. Diante de todas as queixas, uma decisão judicial foi expedida proibindo a cobrança da taxa. E um dos autores da ação é o vice-prefeito. É lógico que é uma liminar, a Prefeitura pode recorrer, pode tentar cassar essa liminar, mas o que nós entendemos é que a Justiça já entendeu, aí já reconheceu uma certa inconstitucionalidade que vai ser, lógico, averiguada no decorrer do processo principal. Em nota, a Prefeitura disse que não vai se manifestar sobre o assunto, já que está recorrendo em primeira instância. Assim, enquanto o processo tramita na Justiça, a cobrança da CIP não será alterada. Em Jundiaí, a CIP causou protestos durante o mês de julho. Na ocasião, a taxa começou a ser cobrada na conta de luz das indústrias, comércios e residências. A CIP aplicada na cidade chegava a ser até 1.196%, superior aos valores cobrados, por exemplo, na cidade de São Paulo. Por determinação da Resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, é de competência dos municípios as manutenções e os investimentos em iluminação pública. Por esta razão, algumas cidades adotam a CIP para garantir recursos que possibilitem essas atividades. A seguir, você vê que vereadores de Jundiaí aprovam em primeiro turno a proposta de emenda à lei orgânica, que reduz o prazo para que o Executivo preste informações ao Legislativo. Voltamos em instantes. A Guarda Municipal de Jundiaí apreendeu no Jardim Fepasa 2 homens, sendo um menor. Eles fugiram assim que avistaram a viatura, mas foram detidos logo em seguida. O menor tinha mandado de busca e apreensão por participação em um latrocínio no começo deste ano em Jundiaí. Ele está à disposição da Justiça. O outro detido foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. Agora a gente mostra como fica o tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região. As temperaturas altas e em algumas cidades pode chover. Veja os detalhes. A quinta-feira em Jundiaí amanhece com sol entre muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia. As temperaturas, mesmo assim, permanecem em elevação. A máxima é de 35 graus e a mínima fica nos 23. Em Louveira, as temperaturas oscilam entre 24 e 35 graus e também há previsão de chuva. Assim acontece também na cidade de Itatiba, previsão de chuva à tarde. A temperatura máxima é de 34 graus,
e a mínima de 22. E em São Paulo, a quinta-feira será de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia. As temperaturas oscilam entre 21 e 35 graus. Foi aprovada na noite de ontem em Jundiaí, em primeiro turno, a proposta de emenda à lei orgânica que reduz o prazo para que o Executivo preste informações ao Legislativo. A matéria é de autoria do vereador José Galvão, do PSDB, que está na presidência da Casa durante a ausência de Marcelo Gastaldo, do PTB, neste mês de outubro. Sem grande público, a sessão da Câmara de Jundiaí desta terça-feira ficou marcada pelas participações dos vereadores em debates durante a votação de moções. Mas foi a proposta de emenda à lei orgânica de Jundiaí que ganhou destaque entre os projetos da noite. De autoria do vereador Tico, do PSDB, o objetivo é agilizar a informação e fortalecer a transparência do governo. Se um vereador hoje faz uma informação na Câmara Municipal, a Prefeitura tem 30 dias para responder. E agora, a partir da votação desse meu projeto, ele passa a ter 20 dias para responder essa questão, que é importante para a comunidade mesmo, né? Então, olha só, se o cidadão vai e invoca a lei da informação, ele tem 20 dias. E o vereador tem 30 dias para receber essa resposta, então é apenas uma adequação. Atualmente, na presidência da Câmara, Tico diz que já havia articulado com os colegas a votação e, por isso, a proposta foi aprovada em primeiro turno. Nós já falamos até com o Gerson Sartori, com alguns vereadores, e está bem construído, acho que vai passar. O vereador do PT, Gerson Sartori, fez questão de alfinetar os governos anteriores. Veja, no governo anterior levou para 30, era 15, e agora volta para 20. Então, quer dizer, o que foi feito errado lá atrás, felizmente, nós estamos corrigindo nessa gestão. Mas avaliou que a proposta do vereador do PSDB é positiva. À medida que você tem a informação mais rápido, é muito melhor para você fiscalizar, para você fazer uma indicação, para discutir melhor com a sociedade, porque você vai ter a informação no momento que precisa, e não daí um mês, aí é complicado. Também na noite de ontem, os vereadores derrubaram o veto total do prefeito ao projeto de lei do vereador Roberto Conde Andrade, do PRB, que prevê a isenção da tarifa de água dos imóveis onde residam pessoas com necessidades especiais ou acamadas. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vê que uma técnica inovadora vem diminuindo o sofrimento dos animais que necessitam de quimioterapia. Voltamos em instantes. A CPFL Serviços tem 20 vagas para eletricistas com experiência em Jundiaí. As posições são para início imediato. Há vagas abertas também em Americana, Jaguariúna, Marília, Mococa, Sorocaba e Piracicaba. Os candidatos devem ter formação de eletricista profissional e experiência em construção de redes de energia elétrica. Para participar do processo seletivo, é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade para residir na cidade de trabalho, possuir habilitação de trânsito para veículos tipo C, D ou E. Para se candidatar às vagas, é preciso enviar um currículo por e-mail para o endereço recrutaserviços@cpfl.com.br com o assunto Currículo CCM. Daqui a pouco tem o programa Temperos de Cinema aqui na TV Rede Paulista. Vamos ver quais são os destaques de logo mais. Muito boa noite para você que está acompanhando o RP Notícia. Hoje o programa Temperos de Cinema ainda continua em clima de festa para as crianças. E olha só, nós vamos comentar o filme Frozen. Você conhece, né? E você também conhece o meu convidado especial, que é o Rick, da dupla Rick e Kelly. E eu vou ensinar o Rick a fazer uma deliciosa receita de Frozen de iogurte. Então, não saia daí, porque daqui um minutinho, Temperos de Cinema, logo após o RP Notícias. Os taxistas de Campo Limpo Paulista podem consultar no site do IPEM, que é o ipem.sp.gov.br, as datas dos plantões de taxímetro. A próxima ação está programada para amanhã até o meio-dia. E o ponto de partida será na rodovia Edgar Máximo Zamboto, no quilômetro 55, à altura do 2400, no bairro Maria. Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm 10 dias para apresentar a defesa ao órgão. As multas podem variar de 500 a 5.000, dobrando na reincidência. A medicina veterinária de Jundiaí está um passo à frente no tratamento do câncer. Uma técnica inovadora vem diminuindo o sofrimento dos animais que necessitam da quimioterapia.
Foi fazendo carinho na sua cachorra Bia, que a diretora de escola Fátima percebeu um caroço estranho na coxa do animal. Ela correu para o veterinário e o diagnóstico não foi dos melhores. Nós ficamos muito apreensivos, né? Porque a nossa criança, como qualquer outra mãe que vê alguma coisa de diferente, e o médico ainda fala que tem que fazer a biópsia para ver se era maligno ou não. A minha preocupação maior era que mexesse no tumor e isso fizesse com que alastrasse, né? Que daí tivesse as metástases e tudo, né? Mas ao invés de um tratamento agressivo e com várias sessões de quimioterapia, o veterinário sugeriu uma técnica diferente e muito mais eficiente. A gente fez uma técnica chamada eletroquimioterapia, que é uma técnica de quimioterapia associada com eletroestimulação da região, né? Isso é uma técnica pioneira aqui em Jundiaí. A gente introduziu essa técnica há mais ou menos um ano aqui no hospital, em associação com o Instituto de Oncologia de São Paulo. E ela faz um procedimento onde a gente potencializa a droga em até 700 vezes o efeito. O carinho com que o veterinário trata a paciente pode ser comparada com a maneira de tratar o câncer, que é comum em grandes centros de medicina veterinária e até mesmo aos humanos, e busca ser menos agressiva e proporcionar uma cura mais rápida. A tendência é o quê? O animal que faz a quimioterapia convencional, ele precisa muitas vezes passar um longo tempo fazendo o procedimento, que tem normalmente sessões a cada 2 ou 3 semanas. No caso da eletroquimioterapia, a gente faz uma sessão só. Para a dona de Bia, que já é considerada curada do câncer, ter evitado que seu bichinho sofresse com a doença é mais uma maneira de demonstrar o amor ao animal. Não só ela, mas qualquer outro animalzinho que passe por isso, o restabelecimento muito rápido, né? Ela já no mesmo dia, ela ficou bem, não teve problema nenhum, por ser próximo na perninha, né? De dificuldade para brincar, já saiu, como não tivesse acontecido nada. Os tumores de mama, pele e linfoma são as modalidades mais incidentes no Brasil. E assim como nos humanos, o câncer de mama é o tipo que mais atinge cães e gatos. Nós ficamos por aqui. Mais informações você encontra no rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.